40 dias de milagres, uma visão do Conselho Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E o Senhor trabalhou comigo que era para me falar sobre mais que vencedores. Presta atenção. Para ser vencedor, o que tem que ter primeiro? Uma guerra. Diga comigo, uma batalha. Diga comigo assim: sem batalha não tem vencedor. Amém? Então, para ser mais que vencedor, primeiro você vai ter que passar por uma batalha, por um desafio, e não pode desistir. Tem que olhar, tem que encarar, tem que clamar a Deus, tem que crer, tem que confiar, tem que tomar as posições que são ensinadas no altar, tem que tomar as posições que são liberadas através da palavra profética. Amém? Deus, Ele tem um cuidado com você. Então você também tenha cuidado. Como, pastor? Às vezes nós não temos cuidado porque ouvimos uma palavra e não damos crédito a ela. E nós precisamos entender que Deus, Ele vai operar na sua vida e na minha vida à medida que nós recebemos a palavra. Amém? Abra comigo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 5. O nosso tema hoje, em cima dessa série Mais que Vencedores, é fidelidade no dia a dia. Diga comigo assim: fidelidade no dia a dia. Abra comigo em Gênesis capítulo, eu falei 5, né? Mas é 6. 6, verso 9. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Esta é a história da família de Noé. Vê se você não se identifica com esse homem. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Diga comigo, ele andava com Deus. Verso 14. Nós vamos pular um pouquinho para não ficar muito maçante. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos. Até aí. Diga comigo, você fará uma arca de madeira. Versos 17 e 18. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criação que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, mulher e mulher de seus filhos. Diga comigo assim: com você estabelecerei a minha aliança. Vocês estão conseguindo entender como vale a pena a gente ser justo e íntegro? Por mais que conosco, Deus tem uma aliança. Amém? Capítulo agora 7, verso 6. Noé tinha 600 anos de idade. Gente, eu não me imagino Jandira vivendo 600 anos. Não é, Thelma? 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Até aí, fecha os olhos. Senhor amado, fala ao nosso coração, abre bem o nosso entendimento, não nos deixa ser confundidos e nem enganados, mas confirma, meu Deus, a visão dessa palavra, abre o nosso entendimento, Espírito Santo, é o que nós pedimos agora em nome de Jesus. E todos digam amém? Fidelidade no dia a dia, presta bem atenção na visão dessa palavra. Quando estudamos a Bíblia, as pessoas que ali viveram, na Bíblia inteira, não havia nada de extraordinário, eram pessoas comuns,
com vivência comum. E por causa da sua fé em Deus e da posição que eles tomavam em se separar, veja bem, a posição que eles tomavam em se separar, eles acabavam vivendo o extraordinário. E esse é o grande diferencial. Você decidir ser fiel a cada dia. Foi no cotidiano, presta atenção aqui em mim. Foi no cotidiano, tá? Que Noé, ele foi sendo abençoado, sabe? No dia a dia, ele recebeu uma palavra de Deus, como eu e você recebemos. Ele tinha 500 anos de idade quando recebeu essa palavra. Nunca havia chovido sobre a terra. E uma voz vinha do céu e dizia para ele: construa uma arca, porque eu vou destruir a terra. Muito bem. Ele saiu dali e dia após dia, começa a imaginar, todo dia ele ia para a mata, cortava madeira, construía a arca. O que traz isso para nos ensinar? A rotina do dia a dia. Mas o que ele tinha de Deus na sua vida? Apenas uma palavra. Trazendo para a nossa vida, você também recebe uma palavra, você também recebe uma imposição de mãos, você também recebe uma unção, você também recebe uma oração. E depois a tua vida até uma volta ao normal, você continua vivendo o dia a dia, a rotina do seu dia a dia. E você precisa, o que vai fazer o diferencial para você viver a sua vitória, vai ser você permanecer firme nesta palavra, mesmo voltando para a sua rotina. Quem está entendendo, diga amém. Na rotina, presta atenção, diga comigo, 100 anos, construir na arca. Presta atenção, todo dia 100 anos, Daniele, cortando madeira, construindo uma arca e nada de chuva. Construindo uma arca e nada de chuva. 100 anos na mesma rotina, levanta de manhã, Adriana, corta madeira, vai lá, prega madeira, no outro dia prega madeira de novo, dá Feliz Natal, Feliz Ano Novo, prega madeira de novo, vem as festas, prega madeira de novo, levanta no outro dia, madeira de novo, porque enquanto Deus não viesse, tinha que continuar pregando madeira. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas pessoas não são honradas porque elas não entendem essa chave. Elas recebem uma palavra e se começa a demorar, joga as madeiras. Não quero mais saber de madeira nenhuma. Deus mandou construir, não vou construir mais nada. Recebe uma palavra profética, nada mudou. Esse homem esperou 100 anos para a promessa dele se cumprir. Vocês conseguem entender isso? 100 anos. E como ele foi uma pessoa que foi fiel ao seu dia a dia, chegou no final dos 100 anos, ele e a família foram salvos e ele se tornou herdeiro do mundo. Amém, gente? Você consegue entender que todo mundo da geração dele morreu e só ficou ele e a família dele? Por quê? Porque foi fiel no seu dia a dia. Então eu quero dizer para você uma coisa: recebeu uma palavra profética? Quantos receberam aqui promessa de Deus? Diga amém. Então, em nome de Jesus, amanhã você vai ter que voltar para a sua rotina, amanhã você vai ter que voltar para o seu dia a dia. Continua honrando a Deus, continua glorificando a Deus, continua exaltando a Deus. Cada vez que vierem as setas do diabo na sua mente, você vai dizer: em nome de Jesus eu não aceito, porque eu sou herdeiro da palavra. Em nome de Jesus. Quando vierem palavras negativas, né, Simone? Você vai dizer: está anulado, eu não aceito essa palavra, está anulado essa conversa sobre a minha vida, eu não aceito, porque eu sou herdeiro da promessa de Deus. Amém? Então veja bem, foi no cotidiano de Noé, de construir a arca, buscando madeira, realizando um trabalho árduo todos os dias, que ele foi honrado. Então, tem gente que tem promessa de ser grande, mas não quer passar o dia a dia, ali na sua rotina. Você tem promessa de ser grande enquanto empresário, e você está pequeno. Então continua firme na sua rotina, e todo dia agradecendo a Deus.
Amém? Agradecendo a Deus pelo que Deus está fazendo. Se você tem uma promessa, que aquilo que está na justiça, causas na justiça, você não depende de laudo, você não depende de juiz, você depende de Deus. Amém? Você dobra o teu joelho porque você depende de Deus. É Deus que vai liberar, é Deus que vai convencer o juiz, é Deus que vai mudar a tua história, é Deus que vai mudar a tua existência. Amém, gente? Em nome de Jesus, fidelidade no seu dia a dia. E muitos não entendem isso e acabam fracassando na sua vida. Pastor, Deus falou que vai mudar minha casa. Aí você chega lá de noite, está do mesmo jeito. Você tem que voltar para a rotina e ficar na palavra, porque Deus não deve nada para ninguém. Amém? Ele cumpre o que Ele prometeu. Diga para o seu irmão: Deus cumpre o que Ele prometeu. Amém? Algumas perguntas para você. Você confia em Deus no dia a dia, mesmo quando parece não haver progresso? Vai pensando aí. Você confia em Deus mesmo naqueles dias que parece que nada está evoluindo, nada cresce, nada muda, parece que está tudo no mesmo lugar? Você continua confiando em Deus? Você mantém o seu entusiasmo e fé, mesmo quando tem que repetir as mesmas coisas todo dia a mesma oração, todo dia o mesmo choro diante de Deus, todo dia lendo a palavra, todo dia declarando a vitória, que você vai acabar até decorando a palavra, mas o intuito é isso mesmo, é que você decore a palavra, ela tem que ficar dentro de você, que vai fazer parte depois, Sandra, do teu testemunho. As pessoas vão olhar e você vai se lembrar da palavra de cor e salteado, e você vai dizer: esse é o texto da minha vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas, quando o tempo vai passando e elas percebem que a fidelidade do dia a dia ao propósito de Deus não vai trazendo concretização, elas têm a tendência de não acreditar mais, de acreditar que não haverá progresso no futuro, aonde vemos pessoas desistindo do propósito e entrando em propostas. Essa geração de hoje é campeã. Quer ver? Propósito de Deus, casamento. Proposta, troca de cônjuge. Tem uma coisa melhor, a fila anda. Essa geração de hoje é campeã em entrar em proposta, mas você foi chamado para viver de propósito. Amém? Quer ver uma outra situação? Está no emprego e você sabe que você vai crescer, aí vem uma proposta para você largar aquilo ali e ir para um outro lugar. Eu já vi gente largar de emprego, ir para um outro emprego, chega lá, a empresa fechar, aí quando ele quer voltar para cá, aqui já não tem mais jeito, que já contratou outra pessoa, e daí a pessoa ficou desempregada por causa de proposta. Deus trabalha com propósito. Deus não depende de geografia. Deus pode te honrar em qualquer canto dessa terra. Amém? Apenas tenha certeza que é o propósito de Deus. Amém? O propósito de Deus no dia a dia. Por que Deus permite, Jandira, que a gente passe pelo dia a dia? Por que Ele já não dá promessa e já cumpre? Porque é no dia a dia, Sandra, que Ele vai trabalhando no nosso caráter, que Ele vai nos preparando, que Ele vai nos amadurecendo. Muitas vezes você recebe uma promessa de Deus e ainda não está pronto para que se cumpra, mas à medida que você vai sendo trabalhado, Juliano, vai sendo trabalhado por Deus, e você vai sendo fiel ao propósito ali todo dia, fiel ao propósito de Deus, aleluia, você vai sendo fiel ao propósito de Deus todo dia, Deus vai trabalhando em você, e a hora que Deus preparou, Ele te entrega o propósito, aí se torna o que? Um testemunho para a glória de Deus Pai. Por que eu tenho que esperar em Deus? Diga comigo: inteligência vem de Deus. Diga comigo: sabedoria vem de Deus. Diga: a capacidade de resolver problemas vem de Deus. Diga comigo: discernimento vem de Deus. A visão vem de Deus. Diga: o poder para crescer, para enriquecer,
para ter a vitória vem de Deus, amém? Por isso que você tem que permanecer em Deus, amém? Logo, se você não tratar com seriedade o que Deus fala a teu respeito, você vai se cansar, você vai tomar decisões erradas. Mas não espere que as rotinas elas sejam boas. Quem que gosta de rotina aqui? Não é boa. Elas não são empolgantes, não são gostosas. As rotinas, na verdade, elas cansam a gente. Você começa a orar o mesmo texto, Sandra, uma semana, um mês, um ano, 2, 5, 10, cansa. Só que você precisa entender que é essa tua fidelidade a esse texto da Bíblia que vai romper e que vai fazer Deus te honrar, amém? Tem que permanecer na palavra que Deus te deu, amém? Diga para o seu irmão assim: rotina não é fácil, mas é ela que vai fazer com que você alcance o propósito de Deus, amém? Pior ainda é nessa geração, quer ver? A geração da internet. O que a gente vê nas redes sociais? Só família feliz, bonita, todo mundo rindo. Não é assim? Não é? Todo mundo realizado, todo mundo se amando, e daí você olha para você e pensa assim: só eu que estou na rotina aqui de fidelidade com Deus. Irmão, na rede social são os melhores momentos, tá? Ninguém vai pôr briga, confusão, raiva, ódio. Eles põem os melhores momentos. Então não fica com a rede social, fica com a palavra de Deus. Continua sendo fiel a Deus, amém? Continua sendo fiel a Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo. Noé foi fiel nos dias comuns, dias ordinários, para poder viver dias extraordinários. Então, quem quer viver extraordinário, diga amém. Então seja fiel nos dias ordinários, nos dias que não tem nada de diferente. Permaneça em Deus, permaneça na palavra, seja fiel ao propósito de Deus. Ainda que alguém te tente, diga: vem que eu vou te dar não sei quanto, vem que vai ser legal. Não, gente, permaneça no propósito de Deus, amém? Em nome de Jesus. Eu quero fazer um adendo aqui agora, antes de eu passar para a segunda parte da mensagem. Eu ouvi um testemunho hoje que tem a ver com o que eu estou falando aqui agora, de uma mulher de Deus. Ela tinha um filho que desde pequeno tinha crises de bronquite, vai prestando atenção, e crises de epilepsia, uma doença muito séria e grave. Continuamente essa criança era internada em hospitais com crises, várias crises durante um mês. Durante os primeiros 7 anos de vida foi essa vida, desafios terríveis. E nos dias comuns ela continuava confiando que Deus ia curar, porque a gente não vive de laudo, amém, gente? A gente vive de fé, amém? Você não vive de laudo. Quando você for atender alguém ou testemunhar para alguém que tem um laudo médico, diga para a pessoa: confie em Deus, amém? Você não vive de laudo, você vive de fé, amém? Então veja bem, ela continuou sendo fiel no dia a dia. De repente, no 7º ano, Jandira, acabou a crise de bronquite. Ela pensou: chegou a minha vitória. Teve um acidente de carro e o filho teve o braço arrancado. Ficou só a pele segurando o braço inteiro. A pele, tá? Pele do braço. Quando contaram para ela do acidente, que ela não estava junto, a oração que ela fez foi a seguinte: meu Deus, de novo ele? Com ele? Logo com ele, que eu sofri 7 anos de epilepsia, agora que o Senhor curou ele, arranca o braço? Aí os médicos disseram o seguinte: nós vamos tentar recolocar o braço no lugar. Levaram ele para a sala de cirurgia todos os dias, porque daí tinha que ficar fazendo limpeza para poder fazer a cirurgia necessária. Só que o braço necrosou, ou seja, as células do braço começaram a morrer, e o médico disse: não há mais o que fazer.
ela foi para a oração em Ezequiel 37, conta o testemunho dela. Ezequiel 37, falou com Deus que dá vida ao vale dos ossos secos, e ela fez um voto com Deus. Diga comigo, um voto. Ela disse para Deus o seguinte: se o Senhor restaurar o braço do meu filho, eu vou pregar a tua palavra por onde eu andar. Quer dizer, ela fez um negócio que ela ia comprometer a vida dela inteira, por resto da vida. Ela fez um voto assim de mudança radical, de entrega total da vida dela, queridos. O que aconteceu? O braço que estava necrosando, houve um milagre estrondoso. Eu vi hoje o vídeo, eu vi o rapaz, hoje já é adulto e é pastor junto com ela, o filho dela, tá? E tem o braço, não é braço mecânico, é o braço que estava necrosado. O braço sarou novamente. Os médicos não entenderam, porque eles deram o laudo, eles deram o diagnóstico, eles condenaram o braço, mas o braço foi restaurado. E quando faltava 2 dias para ele ter alta, ela entrou dentro do quarto e o Espírito Santo disse no ouvido dela: agora você passou aprovada, a sua prova acabou. Amém? Então você vai ficar firme na fidelidade do seu dia a dia, até você ouvir do Espírito Santo. O seu tempo de provação acabou, você foi aprovado. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu ouvi esse testemunho hoje e eu achei ele muito providencial para ser contado agora à noite, amém? Porque às vezes na fidelidade do dia a dia você não vê nada acontecendo, está necrosando o braço, está aquela coisa difícil, está a enfermidade tomando conta, e você está orando e o inferno está se levantando, e você cada vez vai pressionar com mais força. Pressione com mais força, com mais fé, com mais autoridade. Manda embora o diabo, declara declarações poderosas, fala a palavra de Deus, amém, gente? Nada o diabo vai poder fazer com você, se você se levantar em fé, e Deus vai te honrar, amém? Segundo personagem que eu quero falar com vocês nessa noite, abra comigo, por favor, em 1 Samuel capítulo 16. Um outro personagem que também precisou viver a fidelidade do dia a dia. 16:3 de 1 Samuel, por favor, Manu. Vocês gostaram do novo púlpito? Ficou moderno, né? Que a nossa igreja está em transição. Estamos transformando tudo para a glória de Deus Pai. A palavra é a mesma, mas a roupagem vai ser diferente, amém? Diz assim a palavra: convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Vai para o verso 11 agora, por favor. Versículo 11, diz assim a palavra de Deus: então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, para que não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. O Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Diga comigo: levante e unja-o. Amém? Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Diga comigo assim: a unção te enche do Espírito do Senhor. Diga para o seu irmão: cada vez que você é ungido, o Espírito do Senhor se apodera de você. Quem está entendendo, diga amém. Então não brinca com unção, não brinca. Unção é sério. Unção é o começo para você poder ficar fiel no teu dia a dia, para você permanecer, para você poder entrar no processo de Deus. Aqui nesse momento estava começando o processo de Deus, tá? Tanto que a hora que ele foi ungido como rei,
tinha um rei no trono. E a Bíblia diz no próximo versículo, coloca o próximo lá: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele, e Saul perdeu o Espírito de Deus, e um espírito maligno tomou conta dele. Ou seja, Davi tinha entrado no processo, mas porém não estava no trono ainda. O que tinha que acontecer agora? Ficar na fidelidade do dia a dia, até ele ir para o trono. Quem está entendendo, diga amém. Você é ungido, Deus unge você. Deus diz para você que você vai viver uma vida excelente, que você vai ter um casamento abençoado. Eu imponho a mão sobre você, ou os pastores auxiliares, e diz para você que você vai ter uma vida maravilhosa, que você vai ser mais que vencedor, que essa luta vai passar, que essa guerra vai passar, que é para você continuar pressionando com força, declarando declarações poderosas. Quanto mais o inferno bradar, mais alto você vai dizer que Jesus Cristo reina. Amém? Só que daí você tem que continuar na fidelidade do dia a dia. Davi saiu daqui, não foi direto para o trono, mas ele voltou lá para o pasto, para pastorear as ovelhas. Ele voltou para a rotina do dia a dia. O que podia ter passado pela cabeça de Davi? Ué, não fui ungido? Cadê o trono? Não tem chamado? Cadê o trono? Deus não disse que ia fazer? Cadê o trono? Ele voltou lá para as ovelhas, porque quando ele foi ungido, começou o processo de preparar ele para o propósito. É isso que você tem que entender. Muitas pessoas não entendem, por isso que fracassam, porque elas veem que voltou para a rotina, elas desistem, elas sucumbem, elas desistem de declarar, elas desistem de servir a Deus, elas desistem de orar, elas desistem de fazer propósito com Deus, elas desistem de caminhar de fé em fé, de vitória em vitória. Aí você pergunta para ela: você está firme no propósito? Ela fala: mais ou menos. Como é que está a tua semana? Mais ou menos. Você está firme no propósito? Mais ou menos. Não, gente, tem que ficar firme no propósito, tem que permanecer, porque aquele que prometeu não falha. Você foi ungido, então a unção está sobre você. Amém? Então olha só, ele saiu dali e não foi direto para o trono, porque o trono, tinha alguém no trono, Jandira, um homem sem a unção de Deus, mas estava lá. Tá? O Saul estava sem a unção de Deus, mas estava lá no trono, não tinha jeito de Davi subir. Isso ele tinha 17 anos de idade, e Deus começou a trabalhar nele. A partir do capítulo 17, se você quiser ler na sua casa, ele começou a ser trabalhado, venceu Golias. Como que? Ainda cuidando de ovelha. Ah, mas eu não sou rei, cadê minha coroa? Deus não me ungiu, Deus não me separou. Você recebe uma promessa que você vai ser grande, você recebe uma promessa que profissionalmente você vai ser grande, aí amanhã volta a rotina de novo. Ah, mas Deus não falou? Acho que esse profeta da igreja é um mentiroso, acho que esse pastor mentiu para mim, falou na carne. Será que falou na carne? Não é que falou na carne, é porque tem o tempo certo para se cumprir cada propósito na nossa vida. Quem está entendendo da glória a Deus? Há tempo para todas as coisas, então guarde isso no seu coração, senão você vai fracassar. Se você desprezar a voz de um profeta, se você desprezar a voz profética, se você desprezar a unção sobre a sua vida, você vai fracassar. Vai fracassar, porque tem que permanecer fiel ao dia a dia. Então Davi saiu dali, voltou para o pasto. Davi saiu dali, foi lutar com Golias. Davi saiu dali, depois do Golias ele se tornou general do exército de Israel, tudo debaixo da ordem de Saul, mesmo sabendo que ele estava ungido Dário para ocupar o lugar de Saul. Ele sabia que naquele momento ele tinha que ser o general de Saul,
porque Deus ainda estava trabalhando nele. Nós precisamos entender, para que chaves poderosas da nossa vida virem, para que você possa honrar a Deus no tempo da honra, para que a hora que chegar o tempo da exaltação, Deus te exalte. Muito bem, se tornou general. Depois de general, a Bíblia diz que ele assumiu um pedaço do trono. Deus disse que era tudo, só que primeiro Deus entregou um pedaço. Ele se tornou rei de um pedaço cuja capital era Hebrom. E a Bíblia diz que 6 meses depois ele começou a reinar em Jerusalém, em um pedaço de Israel. E a Bíblia diz, abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo de número 5, verso 4. Muitos anos depois, diga comigo, 13 anos, de novo, 13 anos se passaram e a promessa se cumpriu. Ele foi ungido.
Amém? Quem tem a unção de Deus tem promessa. Quem tem a unção de Deus tem motivação para continuar todo dia, porque você está esperando no Senhor e Deus é fiel. Amém? Então, em nome de Jesus, aí que tem muitos fracassados, por quê? Porque não entender que depois da unção, Deus está trabalhando em você, te capacitando e te moldando. Se Davi não tivesse passado por esse teste, jamais teria alcançado o trono. Presta atenção. Se ele tivesse se entregado nesses 13 anos para alguma proposta, hoje nós teríamos aqui um Davi fracassado na Bíblia. Por quê? Deus não ia honrar uma pessoa que tinha uma unção para alguma coisa e de repente ela inverte a situação. Então, Davi, ele permaneceu, tá? Supomos que ao voltar de cuidar de ovelhas, ele dissesse: estou cansado dessa vida, nem a unção mudou minha vida, que Deus é esse, vou tomar minha decisão. Em outras palavras, nem depois da unção meu casamento anda. Recebi uma palavra profética, um sonho profético, Deus falou comigo, mas nada mudou. Falaram que Deus estava me elevando e essa semana as portas fecharam. Como é que faz? Falaram que Deus estava me elevando e a porta fechou na minha cara. Pessoas que pensam assim estão destinadas ao fracasso. Você precisa permanecer no propósito de Deus. Amém? No propósito de Deus. E Deus vai te honrar. Amém? Quer ser mais que vencedor? A palavra de hoje diz fidelidade no dia a dia. Ou seja, você recebe uma unção e permanece fiel até quando? Até Deus te honrar. Amém? Demoraram 13 anos, mas ele chegou no trono. E tudo que ele passou ficou do quê, Heloísa? De testemunho. Aí você vai ter um testemunho aguçado. Você vai ter bagagem para falar com outras pessoas, que sempre vai chegar alguém desesperado para falar com você, e você vai dizer: não, o Deus que nós servimos, ele trabalha em processo. Sempre vai chegar gente ansiosa. O ansioso é aquele que quer viver o amanhã hoje. Ele acaba acelerando o negócio e fica complicado. Aí você vai dizer para ele assim: não, continua esperando em Deus. Amém? Se Deus te deu uma visão, eu tenho visões, eu tenho sonhos, eu tenho propostas, eu tenho propósito, eu tenho palavra liberada de Deus que não cumpriu até agora, mas eu creio no meu coração que vai cumprir, porque se Deus liberou, Ele é fiel para completar. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. É sobre isso, gente. É você ser fiel a Deus. Cortar madeirinha hoje, amanhã, depois de amanhã, depois e depois de novo, até Deus te dar a vitória. Pastor, enquanto eu corto a madeira, o que vai acontecer? Força não vai faltar, porque Deus é fiel para te fortalecer. Se coloque de pé. Glória a Deus. Agora nós precisamos tomar uma decisão, né, amados? Tomar uma maravilhosa decisão. Até agora nós ouvimos a palavra, e agora nós precisamos tomar uma decisão, né, Andréia? Em nome de Jesus. Se você chegou aqui hoje dizendo: eu quero uma resposta, porque eu fui ungido e voltou à vida normal, você já entendeu que às vezes você está sendo preparado, você está no processo de Deus. Quando eu digo essa unção, é tanto profissional. Se Deus disse que você vai ser grande,